William Shakespeare foi um autor que nasceu em 1564 na região da Inglaterra. Considerado um dos maiores dramaturgos da língua inglesa, ele deixou um legado imortal para a literatura. Suas obras abrangem tragédias, comédias, histórias e sonetos, influenciando a literatura mundial. Neste vídeo, vamos explorar uma de suas obras mais interessantes, A Megera Domada. Para entender um pouco melhor a obra, é necessário fazer uma breve contextualização histórica. A Megera Domada foi escrita por volta de 1590 a 1594, durante o reinado de Elizabeth I. A sociedade inglesa era patriarcal, no qual as mulheres eram subordinadas aos homens, hierárquica, onde nós percebíamos uma clara diferença entre a nobreza, o clero e a classe média, culturalmente rica, pois era o momento em que o teatro, a música e a literatura floresciam, e a política, tensões religiosas e conflitos internacionais, tanto na Inglaterra quanto nos outros países europeus. A história da obra gira em torno de uma família italiana composta por um homem, Battista, rico e suas duas filhas, Bianca e Catarina. Bianca é doce e adorável, com muitos pretendentes e que também deseja se casar, enquanto sua irmã, Catarina, é conhecida por ser teimosa, com temperamento difícil e completamente contra o casamento. Battista decide então que Bianca só poderá se casar depois que sua irmã Catarina tiver um marido. Isso cria problemas para todos os pretendentes de Bianca, que começam a planejar alguma forma de resolver essa situação. Dessa forma, um personagem novo aparece na obra, chamado Petrúquio, um homem diferente, determinado, ousado, que de alguma forma se sente atraído tanto pela personalidade da Catarina quanto pela herança da jovem. Petrúquio, então, inicia uma série de ações para domar a Catarina, usando métodos extremos, como contradizê-la ou privá-la de conforto, às vezes de comida, e também agir de maneira excêntrica para estar cansando cada vez mais a jovem. Ao mesmo tempo, os pretendentes de Bianca começam a tentar cortejar ela, criando situações para se encontrarem ou situações engraçadas, confusas para se aproximarem da jovem. No final da obra, a Catarina e o Petrúquio se casam, e ela parece mudar de comportamento em relação ao casamento, mudar de opinião, tornando-se mais submissa e obediente. A peça termina com um banquete, em que Catarina surpreende a todos ao dar um discurso sobre como as esposas devem ser mais obedientes a seus maridos, o que vai de contra toda a personalidade criada sobre a jovem no início do livro. A obra de William Shakespeare explora alguns temas interessantes, como a domesticação como ferramenta de controle social, ou seja, a forma como Petrúquio utiliza da domesticação de sua esposa para controlar a mesma, para que seus impulsos e anseios não sejam atendidos da mesma forma, e sim a própria vontade dele. A repressão feminina e a busca pela autonomia, que é algo que o tempo todo é descartado durante a obra, principalmente por causa da Catarina, que expressa dentro de si muitas vontades, mas que são reprimidas por outro homem. A relação entre poder, gênero e identidade, uma vez que aqui nós temos um símbolo perfeito do patriarcado, no qual o homem tem domínio sobre a mulher, e, claramente, a crítica à sociedade patriarcal, que na época era vigente na Inglaterra e na maior parte da Europa. Para concluir, entendemos que A Megera Domada é uma comédia cheia de humor, intrigas, confrontos e explora relações entre homens e mulheres, amor e poder. Apesar de ter um tom um pouco mais leve, a peça levanta questões bem profundas sobre os papéis de gênero e como funciona a dinâmica conjugal, desafiando, de certa forma, o público a interpretar e entender o comportamento dos personagens e as mensagens da história. Sua mistura de comédia traz uma reflexão, uma das mais debatidas de Shakespeare, inclusive, com interpretações que variam entre sátira aos costumes da época ou até uma discussão sobre a complexidade das relações humanas, das condições humanas e também da submissão.